A paz do Senhor Jesus. Amados, queridos irmãos, aqui quem nos fala é o diácono Davi. Hoje eu vou estar trazendo para você uma palavra poderosa no estudo da palavra, que é o estudo do profeta Ageu. Aqui, amados, queridos irmãos, a gente vai ver que escrito entre os finais de agosto, em modo de dezembro de 520 a.C., há cerca de 17 anos após o retorno dos judeus dos auxílios da Babilônia, quando ainda não se comparara a construção do templo, não completaram a construção do templo. O profeta Ageu indicava o povo que estava se preocupando com as próprias vidas, enquanto dos principais a casa de Deus. Então, aqui, amados queridos irmãos, o povo ficou 70 anos escravo na Babilônia. Agora só é para viver a vida novamente, como livre, mas esquece de Deus. Os que o livro que esquece da edificar o templo, que era o símbolo da presença de Deus, no meio de Israel, o povo se preocupava apenas com seus favor, com seus interesses momentâneos. Então, amados queridos irmãos, aqui a mensagem de Deus fala através do profeta Ageu, que revela muitos apenas em 2 capítulos. Aqui. Essa revelação não é apenas para contexto histórico, mas para o contexto profético. Era o contexto profético, a revelação para que era que há de vir. O Espírito Santo a palavra leva a Deus até Ageu para falar ao seu povo de Israel. Você dizia, é tempo para edificar a casa de Deus, assim diz o Senhor, é tempo de cada um de vocês andarem em sua casa forrada, ao mesmo tempo que a minha casa permanece no deserto. Olha só, amados queridos irmãos, o povo estava preocupado aos seus afazeres. Estavam preocupados em fazer as coisas das suas casas, mas deixaram para trás o quê? As coisas de Deus. No verso 5 diz que o povo observe o seu caminho. Você tem somente semeado muito, mas colhido pouco. Vocês comem mais e não dá para infartar. Bebe mais, não dá para saciar. Veste e ninguém se aquece. O que recebe o salário semelhante a um homem que recebe e coloca em um saco furado. Olha só o que o Espírito Santo está dizendo. As pessoas têm semeado pouco, têm saciado, mas não têm se infartado. Tem bebido, mas não tem sido saciado. Tem vestido, mas não se aquece. Recebe o salário semelhante a um homem que recebe e coloca em um saco furado. Se você colocar o seu dinheiro
dentro de um bolso que esteja furado, você vai perder. Tudo que você for fazer, você vai perder. Aqui o povo estava preocupado com suas casas, mas não estava preocupado com a casa de Deus que estava em ruína. Aqui observa, aqui também, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai-vos o caminho e observai o caminho de vocês. Vocês têm que observar o caminho de vocês. Vocês têm que observar o que vocês estão fazendo. Aqui já está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos: considerei a vosso caminho e observai o caminho de vocês. Vocês têm que observar o caminho de vocês, para onde vocês estão indo. Aqui está dizendo aqui, vocês esperam muito e veio a ser pouco. Esse pouco, quando vocês trouxeram para casa, eu dissiparei isso. Se você traz pouco na casa do Senhor Jesus e dá com a mão assim, ó, o Senhor vai fazer o quê? Ele não vai te abençoar. Você tem que dar com amor, você tem que dar com alegria. Você tem que dar a sua oferta, você tem que dar o seu dízimo com amor. Aqui está dizendo aqui, observai-se o seu caminho. Sabei porque eu fiz isso por causa da minha casa, porque permanecei em ruínas, no mesmo tempo que a casa de vocês estão edificadas, mesmo tempo vocês correm para suas próprias casas. Olha só, as pessoas preferem viverem em suas próprias casas, forradas, bonitas, mas não prefere as suas casas, mas não prefere a casa do Senhor. O que o Senhor está significando dessa casa? A casa é nós, amados. A casa somos nós. Sim, eu sei que a casa do Senhor são feitas com mãos dos homens. Mas o que Deus está falando é isso aqui, ó. É a casa. Casa feita pelos homens. Sim, todo mundo vai lá, faz os seus afazeres, limpa, lava, arruma a igreja, que eu sei que tem gente que faz, mas tem gente que não faz. Então aqui Deus está dizendo aqui, há diferença. Deus olhava do alto e via cada um edificando a sua casa, correndo atrás dos seus interesses, mas deixando a casa de Deus em ruínas. Olha só, o incrível nossa profecia que Deus nos revela, que Deus é a casa dele. Somos nós a igreja de Deus. Somos nós a igreja de Deus. A casa é um símbolo do homem que morada de Deus. Quando cuidamos da nossa casa, cuidamos dos nossos desejos. Nossas vaidades, esquecemos de cuidar da casa de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Quando a gente, amados queridos irmãos, cuidamos dos nossos afazeres e esquecemos de cuidar da casa de Deus, do templo do Espírito Santo, a gente deixamos a casa, o templo do Espírito Santo para fazer as coisas que não é de Deus. Como o povo daria a Deus sem a casa? O que vocês me dizem? O que o povo daria
a Deus sem a casa? Como o povo celebraria a festa sem a casa? Como o povo expiação do pecado sem a casa? Essas são as principais como traíam as principais a casa de Deus, trazendo o seu dízimo da terra, nem festa e nem trombeta e nem tabernáculo. Olha só como você faria se não tivesse isso. Trazer o dízimo, sua oferta, adoração e a festa. Aqui no verso 10, por isso os céus sobre vós retem o orvalho e a terra e o seu fruto. Fiz ver a secar sobre a terra e sobre os montes, sobre a cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho da sua mão. Olha só. Aqui está dizendo que Deus está dizendo que eu não prospero nada do que vocês estão fazendo. Ele está dizendo aqui, mas que diz que o povo saber disso, o que edificar a casa de Deus e o povo que quer ser liberto do cativeiro babilônico, quer ser liberto do Egito, mas quando estão livres, não querem cuidar das coisas do Senhor. Não querem cuidar das coisas do Senhor. Então podemos fazer essa palavra para conosco esse contexto. Olha só aqui o contexto, o nosso contexto que vai dizer a glória de Deus pela sua palavra proféticas. Agora, como devemos edificar o que é enquanto onde está a planta. Olha aqui. Vejamos o evangelho que descreve detalhadamente a casa de Deus que habitam Jesus. Deixou o manual completo de edificação da casa de Deus. Olha para cartas do apóstolo. Olhou o hermeiro das cartas de Paulo, enquanto a sabedoria da palavra deste apóstolo, conectando a palavra dos profetas e com os tempos que há de vir. Veja a revelação do próprio Cristo a João, quando escreveu em Apocalipse, a morada de Deus é a nova Jerusalém. Lindo isso, mesmo emociona. Então aqui, amados queridos irmãos, Deus está edificando uma casa para morar desde o início do século. Desde o início do século, Ele está preparando uma morada para a gente. Nós somos a casa de Deus, termos proféticos usados na Bíblia para a morada de Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Havemos de ser a morada eterna do Pai e a nova Jerusalém, que desse céu, em Apocalipse 21, isso mesmo, você não vai morar na nova Jerusalém. Você será essa fortaleza onde o Pai vai morar. Estaremos
para sempre com ele. Aqui em Efésios 2, 22, aqui está dizendo aqui que nele você também estão sendo juntamente edificados para que se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha aqui, amados queridos irmãos, o Antigo Testamento, o interior, aposta que Deus está edificando para ele uma morada. Então, a Nova Jerusalém Celestial, que João viu, foi uma visão espiritual do que haveremos e nos tornar a morada de Deus. Aí aqui está dizendo aqui a casa de Deus é um contexto histórico que está lá em Ageu 1 e 2, e a Nova Jerusalém é um contexto profético que está lá em Apocalipse 21, 22. E nós somos a igreja do Senhor. E aqui, para nós concluirmos essa mensagem, aqui nessa conclusão dessa mensagem, nós temos sido iludidos pelo mundo. Somos conduzidos a correr atrás dos nossos negócios e vaidades temporais. O mundo nos fala que temos que fazer isso, é um câncer dos coach. Olha aqui, coach. Já entrou nas igrejas e tem levado muitas pessoas a edificar a casa de barro para Deus, buscar a Deus. Por isso, por necessidade temporais, então sendo atraídas por Deus por necessidade pessoais. Olha aqui, temos a igreja no dia de hoje que possui um dia da semana dedicado à prosperidade pessoal. Precisamos trabalhar a verdade, mas correr somente atrás disso é um erro, tá? Temos que vivendo um dia de que Faraó do nosso século dobrou a carga do trabalho e ninguém mais tem tempo para nada. Os que possuem mais tempo, os princípios desse século, os cegou com tanto entretenimento do YouTube, Facebook, Instagram, TV, cabo, HBO, Netflix, Amazon, Prime, internet e por aí vai. As igrejas não estão fofocando nos ensinamentos da palavra de Deus. O culto de milagre, o culto de prosperidade, campanha e todos os tipos mais focam no ensino. Culto de milagres, culto de prosperidade, campanhas e todo tipo mais não focam no ensino. Quantas vezes saímos do culto? Saímos do culto, presta atenção. Saímos do culto famintos porque deixaram a palavra da noite para alguns minutos finais. Tentam, aqui está dizendo aqui que tentam liturgia, louvores, orações, a palavra vem tão rápido que não sustentava e não edificava. Quantas vezes que eu saí morrendo de fome da igreja? Nos primeiros dias da semana eu não tinha estrutura
Olha aqui, eu não tinha estrutura para vencer as tentações, porque eu estava desnutrido e fraco. Eu saía da igreja, eu não tinha, eu via a palavra, mas eu não saía faminto. Entrava por aqui e saía por aqui. E Deus prospera as bênçãos são do povo. Oremos por pastores que pregue o ensino e oramos para Deus levar os mestres. Nós devemos orar pelos nossos pastores. O povo está sendo... Aqui a palavra do Senhor está dizendo que o povo está sentado de aprender a palavra do Senhor. Está aqui para aprender a palavra do Senhor. Aqui, amados queridos irmãos, o tabernáculo de Moisés, Deus quis que habitar no meio do seu povo, para ser o povo de Israel, fosse verdadeiramente intrínseco. Isto é vivência para a glória de Deus, centralizando em seu pensamento e os seus atitudes em suas adorações. Deus organiza as tribos de uma forma que já apontava para a cruz de Cristo. O templo de Salomão, o primeiro templo de Jerusalém, foi destruído pelo rei Salomão, como conta lá em 2 Crônicas, os princípios dos capítulo 1. Essa construção foi destruída por Nabucodonosor no ano de 586 a.C., a ocasião que o povo de Israel foi levado como prisioneiro para a Babilônia, tá? Então foi derrubado por Nabucodonosor, tá? Salomão construiu e foi derrubado em 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor. Segundo o templo começou a ser construído quando os judeus voltaram do auxílio da Babilônia. Em 536 acerca de Cristo, esse mesmo construção foi reconstruída pelo rei Herodes a partir do ano 19 a.C., tá? Então, no ano 70 depois de Cristo, esse segundo templo foi destruído por rei Tito, tá? Rei Tito, que foi tarde, se torna imperador romano. Hoje permanece somente o muro desse templo, que é chamado Muro das Lamentações, mas cujo nome correto é o Muro Ocidental, tá? Chama Muro Ocidental, ele se chama Muro das Lamentações. Você vê lá o povo orando lá no muro lá, eles chamam Muro das Lamentações, mas hoje cujo nome correto é o Muro Ocidental. Deus habita em nós para sempre. Lá em Efésios, no NVI, no capítulo 2, versículo 22, nele vocês também estão sendo justificamente edificados, para se tornarem morador de Deus por seu Espírito. Deus está nos edificando, sermos morada dele, assim como somos com o Espírito Santo, e nos certamente a nova Jerusalém celestial que João viu foi uma visão espiritual incrível do que
haveremos nos tornar a morada de Deus. Prepare-se para o futuro de Deus, é incrível. Olha só, amados, essa aqui é a palavra que eu deixo para vocês. Forte abraço, que Deus os abençoe e tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, que Deus os abençoe.